Seja BTG+. Baixe o app e transforme seus gastos em investimentos. Estadão Notícias. O Brasil pode ter uma mudança significativa na eleição para presidente em 2022. A volta do voto impresso. É isso mesmo. Esse sistema de votação deve ser aprovado na comissão que analisa o tema na Câmara, com aval não apenas de governistas. Levantamento do Estadão Broadcast com os atuais 32 deputados do colegiado mostra que 21 são favoráveis e apenas 4 se opõem. A PEC em discussão na Câmara é da deputada Bia Kicis, uma das aliadas mais próximas ao presidente. O texto não acaba com a urna eletrônica, mas obriga a impressão de comprovantes físicos de votação que devem ser depositados automaticamente em uma caixa de acrílico acoplada ao equipamento. Nesta quarta-feira, em evento com líderes evangélicos em Anápolis, Goiás, o presidente repetiu que a disputa de 2018, quando se elegeu, foi fraudada. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a medida representa um retrocesso, mas que, uma vez aprovado, o novo sistema será adotado. Essa é uma decisão política e, portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, não vai ter voto impresso, mas vai piorar. A vida vai ficar bem pior. Aliás, a vida vai ficar parecida com o que era antes. Creio em mim. Por falar em auditoria, o Tribunal de Contas da União ganhou os holofotes nessa semana, mas não pelos motivos mais nobres. O órgão afastou por 60 dias o auditor Alexandre Figueiredo Costa e Silva Marques, apontado como responsável pela elaboração de um relatório falso que questiona o número de mortes por Covid no Brasil. Jair Bolsonaro usou o documento para dizer que os estados estavam inflando o número de pessoas que vieram a óbito pelo novo coronavírus. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acórdão. Se você tirar o número de mortes por Covid o ano passado, teria um decréscimo, seria um crescimento negativo. Então isso leva a um indício enorme no sentido de que houve sim supernotificação. Aliás, as posições do presidente e sua gestão na pandemia continuam sendo investigadas na CPI da Covid. A comissão recebeu nesta semana o ex-número 2 do Ministério da Saúde na gestão Pazuello, Élcio Franco. O ex-secretário executivo tentou justificar a demora na aquisição e contratação de vacinas pelo país. Em relação ao atraso nas negociações com a Pfizer, houve incompetência ou ineficiência da equipe do Ministério da Saúde, conforme falou o Fábio Van Garten? Nem incompetência, nem ineficiência. A Pfizer, ela colocava cláusulas muito restritas, inclusive as doses previstas da Pfizer para a COVAX Facility estão com problemas por causa da regulamentação das exigências da Pfizer. Também o presidente da Pfizer, o senhor Carlos Murilo, que esteve aqui, tinha meu telefone e poderia ter se comunicado caso houvesse algum gap nas negociações com a Pfizer. Um dia antes, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve na CPI pela segunda vez. O titular da pasta informou que a decisão de não nomear a infectologista Luana Araújo foi dele, mudando a própria versão dada no primeiro depoimento de que o nome não foi aprovado pelo governo. Porque eu entendi que naquele momento, pelo perfil da doutora Luana, não iria contribuir para o meu projeto à frente do Ministério. Nesta quinta-feira seria a vez do governador do Amazonas, Wilson Lima, prestar esclarecimentos. Mas os advogados dele argumentaram que a convocação seria inconstitucional e violaria o princípio da separação de poderes. O pedido foi acatado pela ministra do STF, Rosa Weber. Mas nem por isso a comissão ficou parada. Os senadores aprovaram a quebra de sigilo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de outras pessoas ligadas ao governo. Transferência de sigilo telefônico e telemático, item 10 de Ernesto Araújo.
Transferência de sigilo telefônico e telemático de Eduardo Pazuello. E para analisar todos esses fatos da política na semana, nós vamos conversar agora com os repórteres do Estadão, Adriana Ferraz, em São Paulo, e André Schauders, em Brasília. Tudo bem, Indri? Seja mais uma vez bem-vinda. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. E de Brasília, há um tempo já não falava com ele, e é sempre muito bom tê-lo aqui com a gente, o repórter André Schauders. E aí, André, tudo bem, meu caro? Opa, e aí, Manuel, e aí, Adriana, tudo bom com vocês? Tudo bem. Bom, vamos aqui passar por alguns assuntos importantes. Vamos falar de CPI, o que foi e o que vem por aí. Vamos falar de TCU também. Vai ter Copa América, o STF também já confirmou. Mas a gente vai começar aqui no nosso primeiro assunto falando sobre voto impresso. Sim, uma bandeira já antiga, principalmente do presidente Jair Bolsonaro, levantada aí pelo presidente Jair Bolsonaro, que já em 2018 disse que tinha provas concretas que a eleição dele, que elegeu ele, tinha fraudes, que era para ele ter sido eleito em 2018, e sempre defendeu e empunhou essa bandeira do voto impresso. Mas, Dri, começando por você, a polêmica do voto impresso está de volta, divide muito a sociedade, o mundo político, o mundo jurídico. O que você pode dizer para a gente aí? O Bolsonaro é o grande patrocinador desse assunto, né, Dri? É o grande patrocinador, mas parece que não é o único, né? Infelizmente, é o que a gente tem apontado aí no jornal. A maioria dos integrantes da comissão que avalia essas possíveis mudanças eleitorais é a favor, sim, desse voto impresso, que não acaba com o voto eletrônico. É bom que a gente explique, né? Seria um complemento. Você vai ali, vota na urna, aperta lá o botão de quem você quer que seja eleito, e depois seria impresso um comprovantezinho, uma espécie de, quando você vai usar o cartão de crédito ou de débito, sai um papelzinho ali que comprova aquele gasto. Seria uma coisa mais ou menos igual, né? Seria um comprovante mostrando ali em quem você votou. Agora imagine, com tanta prioridade que a gente tem nesse país, chegando a 500 mil mortes por Covid, o Congresso aceita discutir um tema desse, que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, poderia ter um custo a mais de 2 bilhões de reais, apenas 2 bilhões de reais. Alguém poderá dizer, bom, mas a democracia vale isso, o orçamento do TSE já é de 7 bilhões, o orçamento da eleição é em torno de 1 bilhão, mas 2 bilhões não fazem diferença. Faz bastante diferença, é uma opção que cabe ao Congresso. O Congresso, então, aceita discutir essa proposta esdrúxula do presidente Jair Bolsonaro, que, como você bem lembrou, foi eleito não só em 2018, mas como a vida toda dele pelo voto eletrônico. E antes não tinha fraude, né? Então é uma estratégia, uma narrativa que já está muito desenhada e a gente já sabe o que vai acontecer para o ano que vem, para ele dizer que se ele não for reeleito, não foi reeleito porque houve fraude. E só para complementar, não é só ele mesmo, nessa comissão, acho que o André pode falar melhor que eu, mas tem uma pessoa que chama muita atenção, que é favorável, se chama Aécio Neves, o deputado agora federal pelo PSDB, que quando perdeu a eleição para Dilma Rousseff em 2014, logo no dia seguinte veio pedir recontagem de votos. É isso mesmo, André? Quer dizer, é a desculpa pronta antes da derrota? É isso que virou o voto impresso, André? Então, Manuel, essa questão do voto impresso é uma espécie de gripe, uma febre sazonal, né, que atinge o Congresso. Então, volta e meia tem aí essa discussão, volta e meia o Congresso aprova esse tipo de medida de voto impresso, né? Então, já foi aprovado em 2002, aí de novo em 2009 e de novo em 2015. E na primeira vez, o próprio Congresso voltou atrás, né? E em 2009 e 2015, o Supremo Tribunal Federal virou e falou, não, isso é inconstitucional porque isso atenta contra os princípios da administração pública, como, né, a economicidade, atenta contra o direito ao voto secreto, porque existia e existe esse temor de que o voto impresso possa significar uma forma de controlar também um pouco os eleitores. Ali, se você vai imprimir um comprovante, quem garante que depois esse comprovante não pode ser vazado de alguma forma, né? E o que a gente vê, dessa vez, existe toda uma boa vontade
do comando do Congresso, inclusive do presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, com esse tema. Nós queremos votar e queremos ter a certeza de que esse voto é confirmado da maneira como a gente colocou. Então, eu não considero improvável que a gente tenha alguma forma de voto impresso nas eleições do ano de 2022, né? E tudo indica que é, mais uma vez, um tema que tende a ser judicializado, porque do ponto de vista do lado jurídico dessa história, especialmente o TSE e aí o Supremo Tribunal Federal, tá claro, né, Dri, que não tem nenhuma disposição em tornar isso constitucional. Vai ter que acatar porque é uma PEC, mas de qualquer modo o Barroso está deixando claro que significa um retrocesso, porque é um argumento muito forte, de fato, né? A gente colocou o voto eletrônico para acabar com a fraude do voto impresso. Faz sentido nenhum voltar agora com voto impresso, né? Não faz nenhum sentido, até porque a gente não teve nenhuma notícia em eleições passadas de fraude. Não teve nenhum indício que nos levasse a isso. Né? Agora, eu queria colocar um outro ponto nessa conversa, que é o seguinte: muita gente confunde voto impresso com voto auditável. Essa é uma outra discussão também que tem sido feita, mas por gente mais sensata, vamos dizer assim, que avalia que as urnas eletrônicas foram criadas, acho que há 25 anos, e que de lá para cá muita coisa mudou, a internet virou esse gigante que a gente conhece hoje, e como o André falou, imagina, você vai imprimir o seu voto ali, o que as pessoas vão fazer? Vão postar na internet, né? É uma coisa meio óbvia, vão mostrar. Você já tiram foto na frente da urna, o que é proibido, imagina com um papelzinho na mão dizendo em quem você votou. Isso, além de facilitar a compra de votos também, porque é um comprovante, né, daquele voto que você pode ter negociado com alguém, isso também acaba com a questão do voto secreto, né, que é o que prevê a nossa legislação. Mas eu ia falar do voto auditável, porque isso sim é uma discussão que se faz e acho que merece até ser feita, e que seria não a impressão de comprovantes, mas uma maneira de que em algumas urnas, de forma aleatória talvez, houvesse um sistema que pudesse auditar os votos registrados naquela urna. Então são coisas muito distintas que os deputados bolsonaristas colocam na mesma, como se fosse a mesma coisa, e não é. Então tem gente séria que defende o voto auditável, o TSE também não quer, porque aí já é outro motivo, o TSE não quer perder a sua exclusividade, vamos dizer assim, sobre as eleições, né? Mas são coisas muito distintas que os bolsonaristas têm colocado no mesmo balaio e que é preciso que a gente faça essa diferenciação. A gente vai fazer uma pausa de 15 segundos bem rápida e eu já volto com Adriana Ferraz e André Schauders para a gente falar da CPI, do que aconteceu essa semana e do que vem por aí. No BTG+, investir ficou muito mais fácil, independente do seu perfil. Você pode ser moderado, conservador ou arrojado, mas tem que ser BTG+. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. Estadão Notícias. A gente vai tratar agora, vamos entrar aqui no capítulo CPI, a gente tem acompanhado de perto, dia a dia, né, todas as sessões da CPI e avaliando um pouco os rumos, né, o que ela tem produzido efetivamente e para onde ela vai. Combinamos assim, a Adri vai fazer aqui uma avaliação de como foi essa semana e depois o Schauders aponta pra gente o que vem por aí na próxima semana em relação aos trabalhos da CPI lá no Senado. Foi uma semana mais fria de CPI, que produziu pouca novidade, a gente pode... Eu tô sendo exagerado ou foi isso mesmo, Dri? Não, eu ia usar o termo morna, viu, Emanuel? Mas pode ser fria, sim. Foi, diferentemente das outras, né, que houve uma repercussão imensa com os depoimentos aí de Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo, outros ex-ministros do governo Bolsonaro. Essa semana a CPI ouviu o atual ministro, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, de novo, ele foi reconvocado e não rendeu o depoimento dele. A única coisa diferente é que ele assumiu, mas muito assim, discretamente, que ele é contra o chamado tratamento precoce. Essas medicações não têm eficácia comprovada. Nem usou muito esse termo, só disse que não tem comprovação científica. Acho que é a única diferença em relação ao primeiro depoimento dele. E também a CPI ouviu o ex-secretário número 2 do Eduardo Pazuello, na gestão do Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde,
o Elcio Franco, que também não fez revelações que a gente possa dizer que comprometem o governo. Falou sobre o processo de compra de vacinas, ele é um coronel, ele seguiu aquele script militar de blindar o seu chefe hierárquico, neste caso o presidente Jair Bolsonaro. Nunca se discutiu na área técnica do Ministério, entre os secretários, com o ministro, essa ideia de imunidade de rebanho que o senhor se referiu. Cumpriu muito bem sua missão. Acho que a CPI agora precisa se planejar mesmo, para que não comece a andar em falso, sabe? Andar em círculos e não sair do mesmo lugar. Childers, então até nesse desafio imagino que seja um desafio ali principalmente para os oposicionistas e talvez para os independentes, né, não os governistas em relação aos rumos da CPI, o que está previsto para a semana que vem e pode dar uma esquentada aí nos depoimentos? O que tem para a semana que vem, e eu acho que o roteiro para as próximas semanas ele está montado no sentido de perseguir esse tema do chamado gabinete paralelo, ou do aconselhamento paralelo que teria existido ali em torno do presidente Jair Bolsonaro, né, que seria, enfim, essa série de pessoas que orientaram a política pública para a pandemia sem ter nenhum embasamento científico, sem nenhuma relação muitas vezes com o Ministério da Saúde. Então, para a semana que vem a gente tem os depoimentos do empresário Carlos Martins, mais conhecido como Carlos Wizard, do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do agora ex-secretário de Saúde do estado do Amazonas, o Marcelo Campelo. Ex-secretário porque ele foi preso, né, e, enfim, ao sair da prisão, há 2 dias atrás, ele pediu exoneração do cargo. E aí, na semana seguinte, também um outro depoimento que promete ser importante, que é o do atual assessor especial da presidência para Assuntos Internacionais, Felipe G. Martins. Lembrando que isso é apenas uma previsão e que esse roteiro aí que os senadores elaboraram ele pode mudar, enfim, uma série de fatores, né, que podem interferir. O Wizard, Carlos Wizard, primeiro uma curiosidade, né, quando você joga o nome dele no Google, o primeiro resultado que vem é justamente um anúncio da rede de escolas de inglês Wizard, dizendo que não tem mais nenhuma relação com ele, porque ele vendeu, enfim, a empresa. Ele foi uma pessoa que em junho do ano passado ele foi chamado pelo ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério. Ele não chegou a assumir, mas ele passou um tempo, né, um mês em Brasília, segundo ele, ajudando a assessorar o ministro da Saúde. O Wizard ele não respondeu ainda aos pedidos da CPI para confirmar a presença. E aí a CPI foi hoje à Justiça, né, para pedir a condução coercitiva dele. Aparentemente ele estaria nos Estados Unidos, né, então a participação dele é um pouco incerta por causa disso. Se ele não for encontrado, se ele não for localizado, o plano é ouvir o Alexandre Figueiredo, que é o auditor do Tribunal de Contas da União, e que incluiu lá no sistema do TCU aquela tabela informal, né, aquele estudo informal, dizendo que metade das vítimas da Covid no Brasil estariam vivas, né, que o número, na verdade, está superestimado e tudo mais. É aquele estudo que foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro e foi citado de novo hoje. E subtraímos no número de mortes por Covid do ano passado, o Brasil será um dos países de menor número de mortes por 1 milhão de habitantes por Covid. Enfim, se o Wizard não aparecer, o plano B é ouvir esse senhor, segundo o apurei. Bom, o Wilson Witzel, ele está ansioso pelo depoimento dele. Ele está se preparando, está levantando dados, levantando informações que possam demonstrar que ele sim atuou para combater a epidemia, né, para sustentar esse ponto de vista. E ele se ressente, Manuel, pelo que ele considera que foi uma injustiça contra ele. Porque, segundo ele tem dito, o processo dele de impeachment desconsiderou os argumentos que ele apresentou. Sem ser a semana que vem, na próxima, né, a gente tem o Felipe Martins, que é esse assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais. O que acontece? A CPI hoje, inclusive, aprovou a quebra dos sigilos telemáticos e telefônicos do Felipe.
ou seja, das mensagens, enfim, das ligações telefônicas dele, porque no mês passado, o CEO da Pfizer, do laboratório Pfizer, Carlos Murilo, disse que os representantes da empresa vieram ao Brasil nas tratativas com o governo brasileiro para tentar vender a vacina da Pfizer contra a Covid e se reuniram justamente com ele, com a pessoa que, quer dizer, não era o interlocutor, né? O próprio Felipe G. Martins, o vereador Carlos Bolsonaro, que muito menos tem qualquer relação com o assunto, e o secretário de comunicação, o ex-secretário Fábio Weingarten, né? E aí os senadores querem questionar o Felipe Martins justamente sobre essa participação dele no aconselhamento paralelo. Tem um assunto que a gente não pode deixar de comentar e passar aqui, e é uma declaração do presidente da noite dessa quinta-feira, acho que já foi dado já na noite, não sei se na tarde ou na noite dessa quinta-feira, de qualquer forma. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o ministro da Saúde prepara um parecer para que quem tomou a vacina seja desobrigado de utilizar máscaras. Isso é um tipo de declaração que num ambiente de CPI pode voltar a pegar fogo, hein, Dri? Pode, porque esse tema do negacionismo, né, esse tema dessa insistência do presidente Jair Bolsonaro em não apoiar essas medidas sanitárias, como o uso de máscara, distanciamento social, isso tem sido falado todo dia praticamente pela CPI. É uma pergunta feita a qualquer pessoa que vai lá, inclusive perguntam o que se acha desse comportamento do presidente. Agora, se a população brasileira tivesse vacinada, se a gente tivesse chegado a 60%, 70% da população adulta vacinada, como os cientistas apontam ser o percentual ideal, tudo bem tirar a máscara, tudo bem mais ou menos, mas ainda a gente poderia cogitar isso. Mas, Emanuel, a gente não tem 15% da população vacinada com 2 doses, né? É, de novo, uma medida que só vem a favor do vírus e não contra o vírus. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Agora, pedir um parecer para o ministro da Saúde, aí já é demais, né? É de novo mostrar para o país inteiro que quem manda na condução da pandemia é ele. O Queiroga deixou isso bem claro no segundo depoimento. Ele teve que engolir a Copa América e agora vai ter que engolir mais essa. Queiroga esse, né, Adriana, só lembrando que vem recebendo sinais muito ruins, né, do governo nos últimos dias, né, tem se sentido desprestigiado no cargo, enfim. Pode ser que a permanência do ministro no cargo esteja se esgotando, né, e talvez essa fala do Bolsonaro hoje seja mais um indício nesse sentido. Bem importante isso que você fala, hein, Chalders, porque a gente teve uma gestão Bolsonaro ao longo da pandemia que todos os ministros foram caindo, né? Justamente por bater de frente diretamente com o presidente Jair Bolsonaro, que quer ser o ministro da Saúde do país, né? Ele coloca justamente as pessoas, milhares de pessoas em risco em relação ao coronavírus. Então, Queiroga, pelo que se apurou, pode também estar começando esse processo de desgaste junto ao Palácio do Planalto e ao presidente Jair Bolsonaro. Realmente, a gente tem visto, são até os próprios senadores da CPI levantando essa bola, né? Falando, olha, ministro, acho que o senhor está desprestigiado e tal. E até esse comentário do Bolsonaro hoje sobre pedir um parecer do Queiroga, ele está sendo interpretado por alguns senadores como mais um indício de que o café do ministro está esfriando. Só para fechar capítulo CPI, Dri, você entende, pelo rumo das coisas, que ela deve terminar mesmo em julho ou será prorrogado? Ou é um debate que, inclusive, a permanência dela é um debate que ainda vai se estender, Dri, em relação à permanência da CPI? Olha, os senadores já falaram publicamente que não tem essa intenção, né? Pelo menos o relator ali, Renan Calheiros, o próprio Omar Aziz, que é o presidente. Mas não dá para saber, né, Manuel? Aquela máxima vale ainda, né? Nunca se sabe como termina uma CPI. Eu acho que vai depender muito de como essas convocações dos senadores governistas, por exemplo, essa chamada de governadores da CPI, se eles começarem a arrumar HC para não aparecer na CPI, eu acho que até a lista vai se esvaziar, sabe, de convocados.
e aí não vai fazer sentido continuar mais 3 meses com os trabalhos. Mas isso aqui é mais uma percepção minha que pode não se concretizar, sabe? Passaram-se pouco mais de 30 dias, né? 40 dias, desculpa, do início da CPI, ainda há bastante tempo pela frente. Vamos ver, então, se as pessoas vão começar a faltar a essas convocações ou não. Acho que depende muito disso também. Só para a gente fechar, então, a conversa aqui com a Adriana Ferraz e André Schauders. André, com a decisão do STF, mesmo com todo o rebuliço, com uma expectativa de que pudesse até ter um boicote de jogadores da seleção brasileira à Copa América, depois se revelou um manifesto bastante fajuto, o STF, o VAR jurídico brasileiro, decidiu que pode ter Copa América no domingo, a partir do domingo, é isso, Schauder? Por hora sim, né, Manuel? A gente nunca sabe, enfim, o porvir, né, no judiciário brasileiro. Mas, por enquanto, o que está valendo é isso. O Supremo Tribunal Federal formou maioria no começo da noite agora para permitir a realização do torneio a partir de um mandado de segurança que tinha sido ingressado pelo PSB de Bola, a pedido do deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, né, pedindo que fosse suspenso o torneio. E a relatora Carmen Lúcia, ela fez um voto ressaltando, né, a tragédia que é a pandemia, enfim, fez até uma conta, o voto dela começa com uma conta, dizendo quantos maracanãs cheios, né, de vidas a gente já perdeu desde o começo da pandemia, mas dizendo que, por outro lado, que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar esse assunto. E aí o voto dela foi acompanhado por mais 6 ministros, Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Rosa Weber e o presidente do STF, Luiz Fux. Por enquanto, só o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes discordaram. É isso, porque isso mobilizou também muitos assuntos durante a semana, não só a realização da Copa América em si, mas principalmente com a crise na CBF, qual seria o posicionamento dos jogadores da seleção. Tiveram uma oportunidade aí de fazer um boicote, um posicionamento mais político mais contundente, à lá João Saldanha na década de 70, ou mesmo a democracia corintiana, mas evidentemente que não foram essas as prioridades colocadas ali pelos jogadores que compõem hoje o Screte Canarinho. Bom, assim encerramos esse bate-papo sempre muito legal com a Adriana Ferraz e hoje a participação aqui também do André Schauders. Dri, obrigado mais uma vez e até a próxima, acompanhando tudo de perto, especialmente o BBB da CPI, hein, Dri? Estamos de olho, pode deixar, até a próxima. E André Schauders, diretamente de Brasília. Obrigado, André. Obrigado, Emanuel, valeu, obrigado aos ouvintes. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 11 de junho de 2021. Estadão Notícias. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Produção e edição Gustavo Lopes, Júlia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg e Thaisa Medeiros. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Escreva pra gente, podcast@estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.